Olá, boa tarde, pessoal. Estamos aqui de novo para mais uma live com a Adriana. E hoje o assunto é sobre a formação. Quem que quer ser psicanalista? Quem é esse perfil? Oi, Oi, Adriana, tudo bem? tudo? E você? Tudo bem também. Vamos começar a nossa live hoje Vamos? sobre a formação e quem quer ser psicanalista afinal, né? Essa é a pergunta. Quem Quem quer é ser? ser psicanalista? É. Quem e por quê? Eu acho importante também, né? Quem e por quê, Exato. né? Porque esse porquê me remete à pergunta, né? Porque a pessoa escolhe como uma profissão, ou é uma vocação? Aonde que entra aí essa formação? Pois é, olhando para as nossas turmas, né? Para as pessoas que estiveram, estão em formação, geralmente são pessoas que buscam estão mudando de carreira, né? A maioria, né? A São pessoas maioria. que perceberam que não estavam no lugar certo. Geralmente fizeram escolhas, assim, foram para uma faculdade mais ou menos tradicional. Oi, Aline. Foi para uma faculdade mais ou menos tradicional, fez assim, os percursos tradicionais, que são os para ganhar dinheiro, para se sustentar, os da família, os que parecem, enfim, mais comum. Aí passaram por essa fase, começaram a trabalhar até que se depararam com vazios, com necessidade de crise, de novas coisas na vida, né? Crises de relacionamento, crises existenciais, vão em busca de autoconhecimento e ficam por aí, porque hoje o mercado do autoconhecimento é um supermercado mesmo, tem um monte de coisa nas prateleiras e você pode pegar um bocado de coisas. E aí descobrem que precisam de mais, né? Precisam de mais e que não é suficiente, que precisa entender melhor, porque às vezes esses percursos, inclusive, criam mais, aprofundam a crise, já mostram que precisa entender melhor, né? Que não era tão simples assim. Então, a maioria das pessoas, eu acho que todas, são pessoas que vêm de outras carreiras e que perceberam que essas carreiras não as satisfazem, elas não estão felizes e que precisam estar felizes, né? Que precisam algo mais verdadeiro para elas. Exatamente. E algo que seja realmente condizente com a realidade, né? Porque não uma fantasia de felicidade, né? Claro que não. É Sim. algo profundo, mas que vai realmente na raiz das coisas, né? Olá, Zayon. Isso, sim, eles querem mais autoconhecimento, né? Mais autoconhecimento mais profundo, talvez mais fundamentado, né? Também. Sim. Por outro lado, também eu vejo pessoas que estão ou buscando a psicanálise para poder dar mais embasamento ao que já fazem, né? É, são pessoas que vêm de, como você falou, de várias áreas, né? De Desde várias, humanas até saúde ou direito, enfim, né? muitas áreas, exatamente. Geralmente é isso, né? Tem muita gente do direito, do administrativo, de algumas terapias alternativas, de engenharia, né? Sim. E, enfim, coisas que não tem nada a ver com psicanálise. E, e aí eu acho também que tem pessoas que estão, entre as pessoas que estão buscando a psicanálise, como, elas buscam da mesma forma como buscavam outras formas de autoconhecimento, que é como a gente faz geralmente com tudo, né? Assim, a gente está fazendo a nossa, em qualquer área, a gente está no nosso percurso, precisamos de mais recursos para aprimorar esse percurso, então a gente vai buscar os recursos. Só que essa psicanálise aqui, a psicanálise em geral, mas essa daqui, ela manifesta muito bem essa característica que é da psicanálise, não dá para você enxertar a psicanálise num percurso já pronto. A psicanálise, ela revoluciona tudo. Ela pode transformar o teu percurso, isso que ela vai fazer, mas não dá para enxertá-la, assim, tipo, é um ingrediente que eu coloco naquilo que eu já tenho e pum, eu vou ficar. Como teve pessoas, né? Pessoas que eu vejo também que tem pessoas que buscam dentro da perspectiva de fazer dinheiro, de ser importante, de ser um influencer, de fazer coisas assim que chama atenção. A psicanálise que eu faço não vai ajudar nisso, eu estou avisando. Porque para você ser um psicanalista, você vai ter que transformar justamente essa mentalidade, porque essa mentalidade é adoentada.
essa mentalidade produz uma série, produz os sintomas neuróticos que a pessoa depois tem. Porque é uma mentalidade baseada no ego. E Jung, assim, só ficando em Jung, não precisa ir muito além. Se a gente tem que realizar o nosso si mesmo, eu não posso servir a dois patrões e realizar o ideal do Instagram e do TikTok e de todas essas coisas. Eu tenho que encontrar verdades internas. Isso que é a psicanálise, é a busca por verdades internas. Tem muita gente que faz psicanálise porque quer ajudar os outros, né? A frase feita, pronta, todo mundo. Quero ajudar os outros. Ajudar no quê? Assim, eu só vou poder ajudar o outro, como você bem sabe, Raquel, se eu tiver feito aquilo que estou propondo ao outro, não é da boca para fora. Por isso que não é na base do ego, é um movimento muito mais profundo que revoluciona o nosso ser. Isso é psicanálise. Exatamente. Então, as pessoas, estou falando de mim também, né? A gente se depara. O começo da minha formação não foi pelo curso em si, que inclusive é muito bom quando a pessoa começa com análise, né, para tratar alguma coisa de si, e depois se interessa. Mas independente se a pessoa começa com análise ou procura já o curso, ela se depara, né, com uma surpresa de que aquilo não é tão simples assim, né? Então, assim, eu vou fazer porque eu gosto, mas é gosto ou aprendizado, Adriana? As duas coisas, porque tem o gosto também, né, Raquel? Tem Porque que não é ter. fácil, mas tem um gosto. Porque é Sim, muito gostoso quando a gente de fato entende, né? É muito sim, gostoso quando você sentir que você não está perdido no mato sem cachorro. Quando você começa a encontrar, a ter uma forma de abordar os teus conteúdos internos sem ser derrubada simplesmente por eles. Quando você enxerga luzes, quando você começa a entender os teus sonhos, a perceber que tem um diálogo, é muito bom. E esse bom vai só aumentando. sim. E junto com os desafios, né? Isso que eu quero dizer. A gente não perde o gosto por Não, os causa desafios disso. continuam tendo muitos desafios, mas a vida tem os desafios o tempo todo. É uma escolha de quais desafios você quer enfrentar. Se aqueles que É, transformam e que mexem com a tua alma, ou as consequências, né, de evitar fazer isso. Para mim, são todas consequências. sim. Então, tem gente entrando. Quero saber se vocês têm perguntas. Vamos aproveitar que a gente está ainda no começo para o meio. E tem esse espaço aí, quem quiser escrever sobre a formação, que tiver dúvida sobre o curso, enfim, eu vou fazendo as perguntas, mas vocês podem interromper. Então, Adriana, sendo assim, do que a gente falou até agora, relativamente, fazer psicanálise é difícil? Você diz a formação, né? A formação. É difícil, vai depender, claro, de cada um, né? A formação, ela implica um empenho que vai ser tanto na direção da própria análise pessoal, que levar a sério significa que a pessoa vai escrever os sonhos, ela vai, né, talvez ler já alguma coisa, vai pesquisar, vai tentar querer entender, ou só, não precisa também ler nada, tá tudo bem, mas fazer um trabalho interno, ou seja, olhar para si e não fugir. Porque Uhum, muitas pessoas eu vejo também mesmo fazendo a formação, demoram muito tempo para entender que se trata de uma formação, que essa formação está linkada e de forma indissolúvel com o processo interior delas e que se elas na vida real vivem assim, pulando de galho em galho, vivem fugindo, vivem só reclamando e buscando diversões e tudo, não tem como você se formar desse jeito. Não tem como você ser essa pessoa no teu dia a dia e depois, de repente, ser uma pessoa diferente na sessão. Não tem como. Então, depois também requer um empenho intelectual, no sentido que a pessoa vai ter cursos, né? Ela vai ter que uhum, fazer não só o curso básico de fundo, né? O curso da formação mesmo, mas cursos complementares que a gente oferece, que estão dentro do pacote. Então, ela vai ter assim, que se esforçar, né? Como qualquer formação, ela tem que se esforçar. E eu sei que ela pode, como geralmente, não geralmente, são todas pessoas adultas que já têm uma vida, que tem que pagar contas e podem ter filhos, eu entendo, mas também não tem como ser diferente. É uma exato. formação que quer ser séria, né? Que é séria, então não dá para fazer diferente.
é séria e, ao mesmo tempo, tem uma flexibilidade, porque a formação olha o indivíduo, né? É o caminho daquele indivíduo, como Sim, ele está. Então, não é uma coisa que a pessoa realmente vai responder uma prova e vai tirar uma nota, não é isso. Tem um envolvimento pessoal, né? exato. Tem, na verdade, são duas, muito bem falado, Raquel, porque são dois movimentos que acontecem. Um é a formação no sentido do aprendizado, da consciência, de uma forma mentes, né? De um começar a olhar as coisas de uma certa forma. E o outro é que a pessoa vai ganhar de brinde, encontrar também o caminho da própria vida, de quem ela é. Ou pelo menos Exato. vai ter um começo, porque 2 anos de formação é muito pouco, muito, muito pouco, mas vai, ela não tem como sair da formação sem ter uma vaga percepção de quem ela realmente é. Senão, Exato. ela não pode ter um certificado. Então, assim, olha para o indivíduo, olha para o percurso individual, por isso que é difícil, porque não é simplesmente uma coisa padrão que está lá que você tem que cumprir. E as pessoas às vezes entram assim na formação, tem que cumprir, vão fazer porque estão acostumadas. Mas não é. Cada um é um e cada um vai ter que se encontrar. Então, exatamente, não é uma coisa que é uma coisa diferente que eu nunca vi, porém a gente não encontra um padrão. Assim, nesse lado mais subjetivo, não tem realmente um padrão, é algo a se descobrir na própria formação da pessoa, se ela já não Uhum, faz análise, mas falando em análise, tem uhum. os passos, né? E qual que é o primeiro passo, que eu já ia falar, mas vou deixar você responder. O primeiro passo é a análise, né? De fazer começar com análise, não é isso que você queria? Exatamente. É, É. começar com análise, exatamente. Começar com análise, começar com sentindo na pele isso, assim, a formação em psicanálise, ela está associada, não tem como dissociar isso e as pessoas têm que saber, porque é só assim que funciona. Ela está associada com a tua autodescoberta. E significará ver os teus pontos difíceis também, não é Não é mole. isso aí o que falava, enfim, se a gente tem que entrar no processo de individuação, se esse é o caminho, se a gente tem que se conectar com si mesmo, e isso significa que o ego tem que cair do cavalo. E o ego significa ideais, valores, pretensões, fantasias, apegos que não são. E isso vai nos dar mais estabilidade, mais força, mais poder pessoal, empoderamento vem daí, mais clareza mental e tudo. Só que dependendo de quanto que a pessoa está aberta para isso, ou tem, enfim, coisas, cada um é diferente, ela vai passar por, como dizia um, primeiro tem encontro com a sombra, né? É. Tem encontro com a sombra. Que não necessariamente é uma coisa negativa, uma coisa péssima, né? Tem, Não, não. é uma Mas às surpresa. vezes a sombra em si pode ser positiva, assim, por outros olhos, né? Por olhos de quem. Mas para quem está dentro, vivendo, sempre parece negativo, porque a pessoa está habituada a ver aquela qualidade, aquela característica, aquele aspecto de forma negativa. Porque, por exemplo, a sombra pode ser o poder pessoal, pode ser a onça dentro da gente, né? Uhum, Mas se eu tô apavorada, primeiro porque eu não sei como lidar com ela, segunda porque se eu começar a botar minha onça para fora, eu vou destruir todos os relacionamentos. Então, tem todo um processo aí que tem que acontecer para a gente integrar uhum, aspectos de nós difíceis dentro do nosso padrão de consciência. exato. E para isso o acompanhamento, para que a pessoa também se dê conta, né, de tudo isso com o suporte, o Sim, que é porque muito prudente, né? no diálogo analítico. Esse é a sessão analítica é o laboratório alquímico, é lá que acontece a transformação. E não tem como acontecer sozinhos, porque é no diálogo. É no diálogo que isso acontece, não é na solidão da própria cabeça. Sim. Então, se esse é o primeiro passo, Adriana, quais são os seguintes? Você pode. Então, nós estamos agora, né? A formação vai começar em janeiro do ano que vem, começa na meados de janeiro com a análise pessoal. Aí depois, em março, começamos com o curso, que vai ser quinzenal, vai ser 1 hora a cada 15 dias à noite, geralmente às 7, 8 da noite na quarta-feira. Isso é a teoria, né?
Isso é teoria, enquanto isso a pessoa continua fazendo análise, que também é prática, né? Uhum. E vai e fazendo análise. E aí, ao longo desse ano, primeiro ano, ela vai ter 8 cursos de aprofundamento online, prontos, já estão prontos para ela fazer. E ela vai Gravados, né? gravados e já estão já disponíveis, e ela vai fazer um pequeno trabalho sobre eles, que é uma síntese, responder algumas perguntas, não é nada de muito difícil, mas também Uhum. não é. Já faz análise e começa então em É, março. a Karina, Karina pergunta. quem já faz análise e começa então em março sim, as aulas, porque a Karina já faz análise comigo. Ah, As aulas oficialmente começam em março. Aí tem esse curso, são 4 cursos no primeiro semestre e 4 no segundo. São cursos que estão gravados, prontinhos, e cada mês a pessoa vai receber o link de acesso ao curso e vai no final fazer esse trabalhinho de reflexão sobre o curso e responder algumas perguntas. uhum. Vai ter alguns livros para ler, né? Eu acho que são 4 no total nesse ano. E aí a gente termina as aulas em fevereiro. Assim, em janeiro, praticamente, né? Ou a primeira semana de fevereiro, porque as últimas 3 aulas são de revisão da prova. A gente vai tem uma prova de 50 perguntas baseada no conteúdo da apostila. E aí a gente vai rever todas essas perguntas juntos para ver como é que é. Você vai passar ou não por essas perguntas? Vai passar. Porque essas perguntas são para, na verdade, você repassar o conteúdo, você entender e você começar a pensar com a tua cabeça. Tem gente que só copia e cola e tem gente que pensa. Aí é você que escolhe. É. E aí, tirar as dúvidas também, né? Hein? Fazer as perguntas, tirar todas as dúvidas, porque tem É. bastante conteúdo, né? Tem bastante conteúdo. Aí depois a gente entra no segundo ano. No segundo ano, que começa também em março, em fevereiro já vamos ter uma aula introdutória ao estágio. E aí, em março, começa o estágio. O estágio é feito de, então, acompanhamento de até 3 pessoas e da supervisão. Então, vão ter mais 4 cursos de aprofundamento ainda para fazer em primeiro semestre. E vai ter o estágio. Então, você vai atender pessoas que a gente vai mandar e você vai ser supervisionada semanalmente, depende, ou 3 ou 4 vezes ao mês, e os atendimentos são quinzenais ou semanais, conforme o paciente escolher. Uhum, Fala. sim. E aí tem a monografia, tem mais aulas, como que é? Sim, Como que vai a ficar? monografia, que é um estudo de caso, possivelmente relacionado também ao que você faz, a você, enfim, tem que fazer um link aqui com você, mas é um estudo do caso de alguma pessoa que você está atendendo. E, e a gente vai ter apresentação, vai ter uma orientação para a monografia. Você vai apresentar uma proposta, eu vou ver essa proposta, comentar, aí perguntar mais alguma coisa, se precisar, e posso adicionar algum texto para aprofundar o tema. E aí vai ter a entrega da monografia a final de outubro do ano, ou Uhum. começo de novembro. E em dezembro a gente tem a cerimônia de formatura online. Eu acho que vai ter ainda um livro, com certeza tem 2 livros para ler antes de começar ao estágio, que são os Anais do AELA 2019 e o meu livro Conversas com uma Jovem Psicanalista. Que, aliás, para quem tem interesse na formação, é muito bom, né? Já Uhum. dar uma olhada, enfim, já É entrar uma em contato. conversa, literalmente, pergunta e resposta, é muito tranquilo, mas já dá uma ideia. E talvez tenha alguma outra coisa aqui, mas assim, a gente tem tudo escrito, não estou lembrando de tudo. Mas assim, tem uns de 4 a 6 livros para ler, os oito cursos de aprofundamento. E é isso. E depois, quem quiser, desejar, pode. Quem que sente vontade de continuar, pode passar então para o nível 2 da formação, que é de um ano, também aulas quinzenais, e é um nível mais, enfim, um nível superior a esse. Sim, exatamente. Mas até lá a pessoa já tem uma outra perspectiva, né? Tem muita coisa Dá para entender que muitas acontece. coisas. Eu vejo, tem uma mudança muito grande que acontece. Muito. Então, Adriana, o que que o psicanalista, então, formado em andamento, enfim,
o que quer seguir, né? O que ele enfrenta, o que ele precisa. Em que sentido você está dizendo, Raquel? O que ele precisa, assim, além do. Ele precisa estar. Ele precisa de uma disposição interna junto com a externa. Como que é lidar com essa, que não é uma vocação, que é uma profissão que você falou, né? O que ele precisa, então, para estar como psicanalista? Você diz para se desenvolver como psicanalista no mundo? Isso, Então, exato. ele vai começar a encontrar as suas alquimias, né, pessoais. Porque, e aí entra a relação dialética com o mundo da qual Jung fala. Porque a gente tem que ver, tem um mundo, ele é feito de uma certa maneira, eu tenho que me inserir nesse mundo, ao mesmo tempo eu tenho que ser verdadeiro, ou verdadeira, né? Tem que ser verdadeira. E aí a gente entra numa série de conflitos, né? Porque esse mundo da imagem, da exposição, da mídia, né? Do marketing, você tem que se fazer conhecer. Ele é muito, muito falso, né? Muito fake, muito estereotipado, muito ego. E aí como é que você vai estar lá e cá, né? E é uma transição, porque cada um vai encontrar as suas fórmulas e também vai ter o seu nicho, né? De social, cultural, as coisas vão acontecendo. Se você tender muito, é isso que eu digo, não, assim, não tem como você ser um psicanalista nessa vertente, e eu diria a vertente junguiana mesmo, não precisa ir para pós-Jung mesmo. Junguiana, o próprio Hillman, não. Se você ficar aqui, não tem como você ser uma pessoa muito estereotipada, quer dizer, muito não, você não tem que ser nem nada estereotipado, mas assim, ter uma imagem muito estereotipada, isso já te define como não psicanalista. Sim. Não dá, porque se você dá muita importância, excesso de importância à tua imagem, você vai ter, olha só como funciona, você vai ter que prestar atenção, precisa investir libido numa série de recursos que vão aprimorar a tua imagem, recursos de marketing, recursos audiovisuais, física, roupa, maquiagem, tudo isso requer um investimento libídico de energia muito grande. Muito grande. Fazer as unhas, imagina que saco. Fazer as unhas o tempo todo, fazer e cabeleireiro, tudo é demais. Não é que eu digo que você tem que ser uma riponga no mato, porque eu não sou, nunca fui. Mas tem que ter um equilíbrio. Se você investe demais lá, não tem como você estar investindo quantidade suficiente de energia em outro lugar. E eu falo isso até por mim, assim. Se eu percebi no passado, se você se arruma demais até para a sessão, isso chama atenção sobre você. E eu não quero que a pessoa fique prestando atenção na minha cara. A gente está em outro lugar, Sim. O entendeu? Então, objetivo, né? no outro mundo, e se eu estou na mídia preocupada, se eu tô dentro dos padrões, o meu olhar está aqui. E eu não posso estar lá dentro. Eu não posso estar falando de tudo isso. Entendeu? Não, Exatamente. é incompatível, até assim, é quase matemática o negócio, porque não dá para investir, como diz Jung, como está na apostila, né? A gente viu isso, a energia é a mesma, a quantidade energética é a mesma. Ela é como a energia física, a libido, não se destrói, nem só se transforma. Então, a quantidade é sempre a mesma. Então, se eu invisto toda aqui, se eu estiver na academia 4 horas por dia para sarar ficar com o corpo sarado, eu não tenho como trabalhar e fazer outras coisas que eu estou fazendo. Então, é claro, tudo tem consequências. Eu não tenho uma imagem perfeita, eu sei, mas eu não estou pensando nisso, eu não estou preocupada com isso. As pessoas estão preocupadas. E aí elas se perdem nisso, entendeu? E não Uhum. fico atenta naquilo que falo, naquilo que a gente está falando, no espírito. Isso que é o espírito, não é o espírito lá fora. É isso, enfim, nós não somos só uma aparência. E hoje a gente vive de aparências. E são sempre mais fakes. Você pode aperfeiçoar a aparência um montão. Investe dinheiro lá. E onde é que você está? Onde? Quem é você? Então, é isso. Então, é incompatível. É incompatível.
Exatamente. Então, é por isso que é uma psicanálise dialética, né? É uma conversa de dentro para fora constante, de fora para dentro, de Gente, processamento. porque não se trata de abraçar nenhum estereótipo, como eu mencionei antes, né, que é um estereótipo riponga, sei lá, eu nunca fui, mas enfim, um estereótipo. É claro que você, cada um é si, eu tenho uma minha história, você tem a tua, cada um tem hábitos e preferências de todo tipo, né? Então você tem que se firmar naquilo e você tem que desenvolver aquilo. E você vai, a beleza, ela emerge, inclusive, de dentro da gente. Eu vejo as pessoas se transformarem. Não é uma coisa que de uma quantidade de maquiagem que você coloca. Agora, eu posso colocar um pouco mais e eu vou ver, mas a questão é que tem que ter um equilíbrio. E a gente percebe. Eu vejo pessoas assim, eu fico abismada. Pessoas que vendem psicologia e que estão tão maquiadas, elas estão tão falsas, tão não humanas, tão bonecas, tão perfeitinhas, que é incompatível com qualquer psicologia, até com comportamentalismo, gente. Incompatível. A psicologia é psique, é dentro da nossa cabeça, é dentro do nosso coração, é dentro. Não é imagem. É impressionante. Então, a dialética é que eu vou estar no mundo não de calcinha e sutiã, não estou vendendo nenhuma, não estou segurando nenhuma bandeira, eu vou saber ser eu, neste mundo, que é um mundo desafiador, muito desafiador. Então, o percurso do psicanalista não é um percurso de glamour. Quem quer fazer psicanálise para ter glamour, para ser um influencer do primeiro plano, não. Vá para o outro curso. Aqui não. Aqui não é. Dominar os outros. Teve pessoas também que queriam adquirir instrumentos para dominar os outros, para entender a mente. Não é aqui. Aqui é para pessoas que são mutantes, que querem se transformar e transformar o mundo. E que não estão se trabalhando para superar os valores do mundo, que são valores nocivos, tóxicos, neuróticos e adoentados. Não quer dizer que a gente tem que ser pobre, não quer dizer nada disso, mas quer dizer que a gente vai ser verdadeiros. E eu acredito piamente que quem sabe ser, ou entende que eu estou falando minimamente do ser verdadeiro, vai entender tudo. Não é para Exatamente. explicar, mas a gente está no mundo doente. E eu não vou vender a alma para a mídia e para a imagem para conseguir dinheiro para ter paciente. Fazer o que com os pacientes? Eu já vendi a alma. Porque eu tenho que fazer dinheiro? Não é para ser para ficar rico, não é esse lugar. Exatamente. Não, é impressionante. Sim, Eu fico impressionada com a confusão mental, assim. Impressionada. Enfim, sim. é uma formação de transformação do ser. E eu acredito que tenha muita gente que sabe entender perfeitamente o que eu estou falando. Então, é para essas pessoas que eu estou falando. Sim, concordo. Então, assim, junto com o primeiro passo, a pessoa é bom que a pessoa então tenha essa disposição, ou até mesmo essa coragem para dar esse mergulho, para fazer essa primeira fase da formação, né? Para ela ver o que que é e ver essa jornada, experimentar e depois ela continua, né? Não tem fim, né, Adriana? E ouvir a si próprio, né? Eu estava falando antes com a Caroline na live da Amigas do Parto, né? Que eu lembrei como é que a gente se conheceu. Ela buscava sobre humanização do parto lá atrás, muitos anos atrás. Uhum. E ela falou que me via o tempo todo, o que não condiz com a realidade, assim, que não é que ela seja mentirosa. Quer dizer, eu, na humanização do parto, não era uma pessoa, não sou ainda, eu acho, uma pessoa muito visível, porque eu sou a minoria. Eu levo adiante um discurso que é de minoria, não é o discurso da maioria. Só que ela me via, ela me encontrava, porque tinha alguma coisa. Como você me encontrou também pela internet, né? Porque tinha alguma Sim. coisa já. Aí ela fez 2 cursos comigo, no Amigas do Parto, e ficou isso por esse mês. Anos depois ela me procurou para fazer análise. Então teve um tempo de amadurecimento, de coisa. Eu acho assim que é uma disposição que vem de dentro, acontece. Então Sim, natural. acontece, né? Vai se desenvolvendo. Então o nosso único trabalho é de dar ouvidos a isso, é de dar uma chance para isso, porque, Exatamente. né? É uma coisa que nos é como eu digo sempre, é como se apaixonar. Não tem como.
você vai. A menos que você não é doente da cabeça, né? Assim, se apaixona, é pra ir. É pra ir. Exatamente. É, Que é. bom, Adriana. Então, assim, para quem tem mais perguntas e não pôde deixar Tá ainda, aqui. pode deixar também nos comentários que vai deixar, a live vai ficar gravada. Também tem todas as informações no site, tem o link na bio. As pessoas podem entrar em contato pelo WhatsApp, enfim, chamar a gente que a gente responde, tá? Sem problemas nenhum, tá bom? Então, a próxima turma começa em janeiro, As inscrições estão mas abertas já. Já está todo isso, está no site, na página, sim. isso. E aí vocês podem olhar melhor, com mais detalhes e com calma, a proposta dessa formação, que é muito bacana, Um tá abraço, bom? beijo a todos. Obrigada, Adriana. Tchau. Um beijo, tchau, tchau.